André Oliveira Macedo, o André do Rap, de 48 anos, é apontado como o maior traficante de drogas do Brasil. Foragido desde 2020, André está na lista da Interpol, a Polícia Internacional. O impressionante é que o traficante foi solto pelo Supremo Tribunal Federal e saiu pela porta da frente da penitenciária de Presidente Venceslau, no interior do estado. Prisão que reúne os chefes da facção Primeiro Comando da Capital, o PCC. No mesmo dia da soltura, o próprio STF revogou a decisão e mandou prender André do Rap, mas já era tarde. O erro do judiciário jogou no lixo uma longa e sigilosa investigação que resultou na prisão de André do Rap em setembro de 2019. Ele foi surpreendido por policiais da divisão anti-sequestro numa mansão em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Depois da prisão, a Polícia Civil rastreou a fortuna do traficante em nome de laranjas. Bens foram apreendidos. Só estes 2 barcos valem 8 bilhões de reais. Mas acredite, por ordem da Justiça, tudo foi devolvido para os laranjas. Olá, sejam bem-vindos ao True Crime, o podcast do SBT News, hoje com o meu parceiro Robinson Serantula, produtor, o melhor, Dr. Fábio Pinheiro Lopes, delegado de polícia. Dr. Fábio tem uma história na Polícia Civil de São Paulo, já liderou os principais departamentos e foi o responsável pela prisão do André do Rap. Doutor, primeiro, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite aqui, é um prazer estar com vocês. Doutor, antes de tudo, vamos falar dele, o André do Rap, assim, ele é apontado até pela própria imprensa como homem do PCC, mas queria que a gente localizasse, assim, ele tem uma carreira solo, né? Ele começa no tráfico de drogas ali na Baixada Santista, meio que sozinho, né? O PCC vem no caminho dele, não é isso? Ele tem uma história, você pega os antecedentes dele, ele foi preso por tráfico, ele devia traficar ali na região, e aí ele conseguiu uma penetração numa empresa que faz o transporte logístico via Porto de Santos. E ele conseguiu, ele foi meio que visionário, ele conseguiu isso antes de todo mundo, antes mesmo até do PCC entrar, né, nesse tráfico internacional com a força que entrou nos últimos anos. E aí o André, através dessa empresa, a empresa não tem nada a ver com ele, é uma empresa muito grande, ela que faz a maior parte logística lá do porto. Ele conseguiu cooptar alguns funcionários baixos, estivadores, e conseguiu colocar a droga dentro dos containers. E aí ele começou a mandar essa droga para a Europa, aí que ele começou a ganhar muito dinheiro e ficar conhecido. Aí aquela situação que, né, Robson, que o criminoso ele interessa para a facção está vendo que ele tem seu talento, já tem ali uma caminhada no crime, ele também tem que se aliar à facção, porque a facção domina o Estado, então é quase que uma aliança criminosa, né? Não, ele é membro do PCC, ele foi batizado, mas ele não é um líder do PCC, ele não tem liderança nenhuma, o problema dele é o tráfico. Tanto é que quando eu fiz a prisão dele lá em Angra, eu fiz pessoalmente uma equipe, ele estava morrendo de medo de ir para o sistema, porque tinham chamado ele para alguns debates do PCC e ele não foi. Então, ali demonstra que ele não tinha dava tanta importância para a facção. E ele estava com medo de ir até para o sistema. Ele acabou conseguindo ir e se deu bem lá, porque ele é um cara muito articulado, muito bom de papo. Mas ele teve essa preocupação, entendeu? Então, que falam que ele é um dos líderes do PCC, que ele é não tem nada a ver. Ele é um traficante, e o traficante, como lá no Rio tem uma gíria, né, que eles chamam os grandes traficantes de matutos. Esses caras, eles interessam para todas as facções, porque a facção tem interesse que ele
forneça a droga só para ela, ele quer que forneça para as outras também. Estou falando, a cada facção quer comprar dele. E eles não têm também interesse de matar esse traficante, porque ele vai perder e independente de ele estar fornecendo para os outros, ele fornece para ele também. Então o André é um desse cara que ele acabou, como ele é aqui de São Paulo tem uma única facção, ele acabou tendo que entrar no PCC, mas daí para falar que ele é líder do PCC, isso está totalmente equivocado. E ele a questão dele ali é a Europa, né? Europa, então, a Europa. Ele conseguiu uma penetração, como eu disse, através do Porto Santos, e ele manda essa droga para um porto da Itália, que é um porto conhecido, chama Gioia Tauro, uma cidade, é um porto ali na região da Calábria, e ele tem ligação com aquela máfia 'Ndrangheta, e essa máfia que recebe a droga do André e distribui por toda a Europa. Só queria que o senhor explicasse essa questão da droga. De quem que é a droga? É do PCC? Porque a população ela faz muita confusão. Queria que o senhor explicasse que a droga, qual que é a função do PCC? É a logística? A droga é do André? Como que se dá o tráfico? Não, o PCC, hoje eles têm alguns faccionados que ele manda a droga própria dele. Outros, o traficante que manda a droga e como ele faz parte do PCC ou ele é simpatizante, ele paga uma parte dessa droga para o PCC. Aquela história que vocês acompanharam, vocês descobriram, quando mataram o GG do Mangue e o Paca, lá no Nordeste, o que aconteceu? Vocês acompanharam, como eu também acompanhei, quando eu era delegado ainda do GOI, a gente chegava nas rebeliões, o PCC estava começando, era uma crueldade total. Várias vezes a gente chegou e estava jogando bola com a cabeça de um adversário. E esses caras, o GG do Mangue, o Paca, o Marcola, vários desses aí, eles cresceram com o PCC dentro do sistema prisional, dentro dessa crueldade. Aí o que aconteceu? Quando o GG do Mangue e o Paca saíram da cadeia depois de 20 anos, o que eles viram? Uma moçada, uma molecada rica pra caramba, andando de carro de Ferrari, de Lamborghini, o Diabo A4, sem nunca ter ficado um dia preso. E como que eles chegaram a esse ponto? Pelo tráfico internacional. Aí o que eles fizeram? Foram em cima dessa molecada e tributaram. Falaram, a gente quer uma parte a mais do que vocês ganham para a gente, para a facção e tal. Foi o que eles montaram um consórcio e mataram os dois, você está entendendo? Então aí que entra, e uma parte de quem organizou esse consórcio foi o Cabelo Duro, que ele era da praia, e ele já era como disse, ele era a liderança do tráfico internacional do PCC na praia, era o Cabelo Duro, não o André do Rap. O André do Rap tem a carreira solo dele. E a droga, por exemplo, não é do André, né? Não. Então isso aí que o André do Rap, o que ele faz? O A, ele compra a droga na Colômbia, na Bolívia, e aí ele precisa colocar essa droga na Itália para distribuir para a Europa. O que ele faz? Ele contrata o André. O André cobra, sei lá, $2.000 por quilo. Eu estou julgando. Na época, acho que ele falou que era $2.500 por quilo. E aí o que ele faz? Ele faz essa logística e entrega a droga lá. E como que ele ficou famoso, respeitado no mundo do tráfico? Que ele dava garantia da droga dele, entendeu? Então, a hora que o A contratava ele para entregar a droga na Itália, se essa droga fosse pega pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, pela Receita Federal, ele dava, ele ressarcia a pessoa de novo, ele devolvia o dinheiro para a pessoa. Ele bancava a droga. Não bancava o dinheiro da droga na Europa, mas o dinheiro que a pessoa pagou nos países produtores. Então, por isso, ele ficou com esse nome e essa respeitabilidade que ele tem no mundo do tráfico. E desde muito cedo, né? Traficante desde muito cedo. Ele começou desde cedo, né? Ele é um cara que você vê, ele apesar dele ser um cara, tô falando que eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele. Ele apesar dele ser um cara simplório, que ele veio lá de Santos, de berço humilde, você vê que ele é um cara, ele tem uma inteligência diferenciada, ele é um cara inteligente. Então ele viu uma oportunidade onde que outros criminosos não viram, né? Por isso que ele acabou se destacando. Eu ia lhe perguntar isso, ele é uma figura articulada mesmo, né? Ele é acima da média ali acima da média do traficante normal que veio de baixo. Quando ocorre a prisão dele nessa operação, o senhor estava anti-sequestro, é isso? Estava no anti-sequestro, era delegado divisionário da divisão de sequestro aqui do estado de São Paulo. Qual que era a situação ali? Ele era um foragido, ele tinha passado pela Europa.
Qual que era a situação naquele momento? O que aconteceu? Na época, a gente estava na Antissequestro, e a Antissequestro foi um dos lugares mais interessantes que eu trabalhei. O pessoal é extremamente competente, foi uma escola, e a gente estava praticamente com os sequestros em São Paulo zerados. Aí o que eu fiz? Eu montei uma unidade de inteligência lá, na Antissequestro, e a gente começou a pegar, para aproveitar a expertise daqueles policiais, pegar assim grandes foragidos, para a gente tentar usar a expertise da Antissequestro para tentar prender esses criminosos. E o André acabou entrando nessa lista, que na época ele já estava foragido, já era procurado. E a gente começou a investigar, conseguimos chegar. Na época eu fiz isso, eu peguei os dedos dele e passei para os Estados Unidos, através para o DEA, para levantar, através do consulado, se tinha o dedo dele entrado em algum país, porque às vezes ele está com passaporte falso, mas a individual datiloscópica dele é a dele mesmo, ia pegar. E aí a gente não conseguiu achar ele, mas a gente achou a movimentação da filha dele. A filha dele tinha ido para os Estados Unidos, para algum lugar. E aí a gente começou a investigar, a gente estava, na verdade, atrás de 2 líderes da máfia italiana, da 'Ndrangheta, que estavam foragidos, estavam escondidos no Brasil, que era o Nicola e o Patrick Azizi. Essa máfia tinha 3 líderes, era um pai e 2 filhos. Um filho foi preso na Itália e o pai e o filho fugiram para o Brasil. E a gente estava atrás dele, o André acabou entrando meio na investigação de resvalo. E pouco antes, mais ou menos, acho que uns 15 dias antes da gente prender o André, a Polícia Federal pegou esses dois traficantes, fez uma operação brilhante da Polícia Federal, e acabou a Polícia Federal fez, prendeu eles aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. E acabou eles sendo presos. Aí a gente acabou tendo que mudar o rumo mais aprofundado para o André. E a gente localizou um barco, um iate que o André tinha comprado, e aí, através desse barco, que a gente conseguiu chegar nele. Como é que foi isso? Assim, descobriu a negociação primeiro? A gente descobriu que ele estava usando esse barco, e aí a gente levantou esse barco, estava em nome de uma pessoa, de um rapaz, de um cara lá de Santos. O cara tinha, o patrimônio dele, ele tinha uma moto. Uma moto de 125 cilindradas, então ele não podia nunca ter capacidade fiscal para ter um barco de $1,5 milhão, né? E aí a gente começou a investigar, chegamos o cara, a gente viu que o cara era laranja, tudo era falso, a empresa do barco era falsa, mas a gente começou a monitorar esse barco no litoral, entendeu? Monitorar, aí a gente descobriu que esse barco estava indo para Angra dos Reis. Aí eu mandei minha equipe lá, a gente ficou procurando lá, o meu pessoal ficou lá quase um mês em Angra e nada desse barco aparecer. Aí nós voltamos, chegamos em São Paulo na sexta-feira à noite, o pessoal cansado pra caramba, a gente deixou avisado lá, o cara ligou e falou, o barco chegou aqui, e o dono vem amanhã de manhã. Aí fomos de volta, saímos de madrugada, fomos lá, e realmente ele não tinha chegado, o André chegou no mesmo dia de helicóptero. E aí a gente fez a operação, levantamos a casa que ele tinha alugado, fizemos a operação, tinha informação que ele tinha policiais fazendo segurança dele, e a gente chegou, tinha realmente 2 policiais do Rio de Janeiro no condomínio, nós já não teve jeito, prendemos os 2 aos costumes, né? Aí, na verdade, eles eram segurança de um desembargador, eles estavam trabalhando, mas até a gente esclarecer, aí a gente ficou esperando a movimentação da casa, isso eu estou falando na hora do dia amanhecer. Quando saíram 2 homens da casa, a gente abordou os 2, eram os pilotos do helicóptero. Que tinham levado ele para lá. Levado ele para lá, tinham ido dar uma olhada no helicóptero, se o helicóptero tinha passado bem à noite e tal. Aí a gente mostrou a foto, falando, esse rapaz está aqui? Ele falou, ele que é o que contratou a gente, porque o helicóptero não era dele, o helicóptero era contratado, porque o helicóptero dele estava em manutenção. Ele falou, ele contratou a gente, mas ele não tem esse nome, ele estava com nome falso. E o André estava onde? No mar? Tava na casa. Tava dormindo, era de manhã isso. Eu tô falando isso aí 7 horas da manhã, né? A gente tava lá desde antes do dia amanhecer. Aí nós voltamos para casa e entramos. Aí foi a hora que entramos. Eu que prendi, eu entrei, eu que abordei. E aí ele chegou e falou assim, de onde vocês são? Porque ele é acostumado a se acertar com um monte de gente, né? Infelizmente... Como é que é essa verdade? Ele é acostumado a pagar para ir embora, né? Infelizmente é um cara que tem um poder aquisitivo muito grande. Aí a hora que ele
perguntou de onde a gente era, que a gente falou que era de sequestro de São Paulo, nossa, ele fez assim, porque ele meio que se lamentou. Ele viu que não ia ter um acerto. Mas ele tentou até o último momento, tentou conversar comigo, ele já cortei o assunto dele, mas depois ele já começou a conversar com o meu assistente, o delegado estava lá, e ele é persuasivo. Aquele momento da abordagem, ele estava dormindo, quando o senhor entra... Ele estava não peguei ele dormindo, a gente pegou ele estava na sala, estava na cozinha, o pessoal estava preparando o café e ele estava na cozinha. Ele estava assim, do lado da cozinha, eu peguei ele na sala. Ele estava com família? Short, estava com... Então, ele é um artista, até nisso ele é artista, ele estava com a ex-mulher e com a namorada lá. As duas juntas. Mas não estava se relacionando com as duas, mas ele consegue ter um bom relacionamento com todo Debaixo mundo. Do mesmo teto, com tava a ex lá, e a atual. Tava atual, ele estava com uma menina que ele estava andando, aí tinha uns outros amigos deles, aí a gente pegou. Aí ele estava com... A gente aprendeu lá 32 celulares. 32 telefones? Pegamos um iate, pegamos um veículo lá, e aí a gente descobriu essa casa que era alugada, mas ele tinha uma casa dele lá, que era dele, que estava fechada e mobiliada, e ele tinha mais uma outra casa que ele estava terminando de construir. Então, na verdade, essa casa que ele foi preso, ela era alugada, e a gente apreendeu mais 2 casas que eram dele. E um criminoso como ele não estava armado, né? Não estava armado, ninguém é armado, ele não anda armado, ele anda assim, para todos os efeitos ele era empresário, para todo mundo lá, até foi um susto, todo mundo achou que ele era empresário. E você vê como é que a casa que ele tinha não era de condomínio, era uma casa aberta, de canal, e ele ficou com medo de ficar nela. Então ele tinha alugado essa casa e estava construindo uma casa maravilhosa num condomínio também. Quer dizer, ele tinha uma casa pronta, uma que ele estava construindo, e o que estava no nome dele? Estava alugada, nada em nome dele, estava tudo em nome tudo em nome de laranja, tudo em nome de laranja. É o tipo do cara que ele tudo que ele faz, ele pensa que ele tem que se esconder. Tudo ele faz, ele vivia totalmente escondido, uma vida dele. Uma coisa que também me chamou a atenção, eu perguntei para ele, falei, pô, André, você com o teu poder financeiro, poder econômico, por que você fica aqui, cara? Ele falou para mim, doutor, a minha operação eu não posso ficar longe dela. Entendeu? Eu perguntei para ele, por que você não mora lá na Itália? Ele falou, eu já fui para lá. Ele falou que ele já tinha ido até para Mônaco. Para Amsterdã. Ele falou, já fui para Amsterdã, mas não me adaptei lá, porque ele gosta da praia, né? O cara é caiçara. Né? Ele falou, não me adaptei ao clima, e ele falou, eu preciso ficar perto da minha operação. E de fato esse tipo de pessoa, ele sente falta da região dele. Sente da região dele, e eu falo, como eu falo, ele precisa da operação. Por isso que muitas vezes a gente respeita assim, o que várias outras autoridades falam, mas eu estou falando, não estou dizendo isso pelo que eu senti do André, eu acho que ele não está morando fora do Brasil. Eu acho que ele está escondido aqui no Brasil. Hoje, foragido, ele não está no Brasil. Está escondido no Brasil. Sabe por quê? Como eu disse, ele não pode ficar longe da operação dele. Eu acho que ele está aqui no Brasil e eu arrisco. Eu acho que ele está ou no Rio de Janeiro ainda, no litoral do Rio, ou no litoral de Santa Catarina. E como que ele se desloca? Helicóptero. Só helicóptero, né? Helicóptero não tem que ter plano de voo, não tem que você pode parar em qualquer lugar, entendeu? Ele não tem esse plano de voo, dá para ser declarado, é bem menos, o avião é muito mais restrito que o helicóptero, então ele só se desloca de helicóptero. O lado violento de um traficante como esse existe? Ele é um cara que existe. Ele pune, porque a gente sempre relata, né, Fábio? Essa questão, por exemplo, folclórica do nome. Ele era compositor de rap, não é isso? Por que ele chama André do Rap? É porque ele gosta disso. Até tinha uma empresa que era famosa na época, uma plataforma de música de rap, que disseram que o dono verdadeiro era ela. Era ele que era o proprietário legítimo dessa plataforma. Então ele ficou famoso por causa disso. Agora tem um lado violento, a gente tem umas histórias dele lá. Ele não tem arma, mas manda matar. Não, tem umas histórias dele lá, tem uma história lá que isso aí depois que ele foi solto, a gente continua ainda investigando. Ele tem uma história lá que diz que quando some uma droga dele, é apreendido, vamos supor, a polícia apreende a droga dele. No mesmo dia ele recolhe todo mundo da operação, tranca os caras numa casa,
e o pessoal fica lá. E faz os telefones. Faz um julgamento. Não é ele, às vezes não é o André que está presente, são os asseclas dele. E fica lá. Aí fica esperando, diz que às vezes fica 3 dias, 4. Até tem uma história que diz que passou 2 dias, tocou o telefone do cara, era um policial que o criminoso tinha passado a informação para o policial. Aí o André mandou matar ele. Então a gente tem ele várias descobre histórias. um informante ali. Tem várias histórias. Ele quer pegar a ponta solta do elo da corrente. Então tem essas histórias. Quer dizer, quando ele fala que ele precisa ficar próximo da operação, é isso, né? É isso. Teve uma vez que mataram um cara, ficou famoso isso aí. Ele que controlava o pessoal dos scanners, porque os containers são escaneados, né? Parece do Porto. E disse que teve uma pessoa que também não aceitou e parece que ele foi executado também. Foi executado ali na Regis Bittencourt. Então, esse cara era meio que coordenador dessa área lá. Então, esses caras têm um lado criminoso, um lado violento. Eu não digo que o André, que ele que execute, mas eles têm um lado violento. Naquela hora que então ele está preso e ele ouve que é antissequestro, ele já entende que qualquer acerto é mais complicado, que é difícil. Como é que é esse tipo de criminoso? Como é que ele começa a conversa? Ele vem com a conversa, eu tenho dinheiro, ou ele vai... Não, como é que é a conversa? A primeira coisa ele pergunta, eles são um cara de pau, tem conversa? Ele já fala, não tem conversa, comigo ele já perdeu a conversa, ele sabia que não ia ter, mas aí ele tenta no segundo, terceiro escalão, ele vai tenta falar com o investigador, tenta falar com o delegado, ele vai tentando. Fica tentando até o limite. E aí pra você ver o poderio econômico dele, Fábio, pra você ver a postura, ele chegou num ponto lá que ele falou pro meu delegado que ele, pra gente deixar ele embora, que ele ia buscar 10 milhões de reais naquela hora. Era o tempo do helicóptero dele decolar de Angra em Santos e voltar. Para você ver, para o cara ter 10 milhões de reais em dinheiro para te trazer na hora, imagina o que esse cara tem guardado, entendeu? Aí o pessoal pergunta, por que o senhor não prendeu ele então por tentativa de corrupção? Aí, amigão, aí eu não ia estar aqui com vocês, você está entendendo? Porque esses criminosos, você tem que ter um jeito de falar com eles. Eles têm que te respeitar, que você não vai falar a conversa deles, mas você também não pode fazer isso pro cara. Porque se eu chego e falo, não, eu topo. Aí ele vai, traz os 10 milhões, eu prendo os 10 milhões e no outro dia eles mandam me matar, entendeu? Eles têm porque eles acham que eu fui desleal com eles. A gente tem que ter uma lógica, tem que falar, comigo não tem esse tipo de conversa. Nem conversa comigo sobre isso. Entendeu? Mas não entrar nesse meio termo. Outra coisa, se a gente fizesse um flagrante nele, no caso, por tentativa de corrupção, ele ia ter que ficar custodiado no Rio de Janeiro. Entendeu? Então ia complicar totalmente a nossa operação. Isso aí até a gente na época é que depois acabou vazando para os meios de imprensa essa história que acabou sendo, mas eu estou dizendo isso aqui para vocês verem o tamanho do poderio econômico desse cara. Por isso que ele está na rua há tanto tempo. Não, e a diferença, né, vamos da vida real e da vida que pode estar no papel, do inquérito, do processo. A vida real é essa, né? Tem uma relação do delegado com o bandido, é uma conversa de homem ali, né? Tem que ter. Teve um caso aí que teve uma lista de ameaçados que pegaram o sistema prisional e essa vez me incluíram. Tava o Dr. Lincoln, coitado do Dr. Lincoln, que sabe que é um dos grandes baluartes aí do combate ao PCC, e ele estava nessa lista e colocaram meu nome também nessa lista. Aí eu achei o criminoso, né? O que tinha feito, ele estava recolhido na penitenciária de segurança máxima de Avaré 1. Eu mandei buscar ele, trouxe ele, né? E desci, fui conversar com ele, falei, que papo é esse aqui? Ele falou assim, senhor, o senhor não foi eu que coloquei esse nome do senhor, não. O senhor não tá nada, sabe por quê? Aí ele que falou assim, e outra coisa, eu fiquei preso lá em Venceslau junto com o André. E ele falou do senhor para mim, ele falou que o senhor é sujeito homem, mas que o senhor é ruim de acerto. Então, é ruim de conversa. Então, esses caras, eles têm que ter um respeito com os policiais, tá entendendo? Para saber que não tem conversa. Porque a partir do momento que o policial entra na conversa deles, se acerta com um tipo desse, ele vira bandido igual, entendeu? Aí eles perdem totalmente o respeito. Né? E aí, ele é preso, trouxe para São Paulo, que também tinha uma discussão ali, né? Foi preso lá, preciso trazer para São Paulo? Não, a gente trouxe. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu peguei e levei ele até a delegacia de Angra dos Reis, comuniquei lá a autoridade que estava no dia lá. Fizemos um BO e ele, na hora, já trouxemos ele para cá. Porque trouxemos para cá. É um cara perigosíssimo. Não dá um cara para você deixar lá ficar
marcando bobeira lá. A gente não sabia o nível de força que ele tinha ali no Rio de Janeiro, quem estava dando proteção para ele, quem estava dando cobertura para ele. Aí a gente trouxe ele para cá, o helicóptero que ele veio, que a gente pegou, era um helicóptero que ele tinha locado. Aí a gente começou a investigação, nós levantamos o helicóptero verdadeiro dele, que estava em manutenção, foi apreendido, e aí no dia mais ou menos uns 5 dias depois, a gente apreendeu um outro iate dele, que tinha escondido do outro lado da Ilhabela, naquele lado da Ilhabela mais deserto. Também não estava no nome dele. Também não estava no nome dele, tudo em nome de terceiro. O que vinculou mais ainda? O marinheiro do André, que a gente prendeu, estava junto com o barco dele, esse outro barco que foi escondido tinha um BO guardado em nome desse marinheiro que ele tinha feito. Então, quer dizer, ele que cuidava dos 2 barcos. Então, acabou amarrando todo mundo. E aí a gente levantou depois que aquele marinheiro que levou o barco para esconder lá em Ilhabela. Aí aquela relação de bens, 2 imóveis. Então isso aí, Robson, a gente pegou no dia lá, né? No dia, a gente pegou no dia. A gente começou, no dia a gente descobriu que ele tinha essas 2 casas. A gente descobriu de conversa ali, aí o cara, porque sempre chegam e falam, ele é dono de uma casa lá, e vem o outro, ele está construindo uma casa onde? Aí a gente descobriu essas casas, mas aí as investigações começaram depois. Aí a gente conseguiu total do André, nós aprendemos, se eu não me engano, foram 4 jet skis, acho que foram 2 veículos, até um veículo da marca Porsche, os 2 iates, que eram uns iates muito caros, grandes, e o helicóptero dele e as 3 residências. Isso que... as 2 residências, né? Foi apreendida a dele e a outra que estava em construção. 2 residências. A que ele foi preso era alugada. Aí vira um inquérito de lavagem. Aí foi montado um inquérito de lavagem, um inquérito super moroso. Quem tocou o inquérito foi o Wagner, Wagnão, é um excelente delegado. É um inquérito moroso, e aí o Wagner chegou até 23 investigados. 23 pessoas que poderiam fazer parte da lavagem com o André ou não. Desses 23 investigados, o Wagner indiciou 10 e colocou o André em 10, ele foi indiciado por 10 crimes de lavagem de dinheiro, o André. Isso aí ia dar uma pena altíssima para ele. Aí o que aconteceu? Ele conseguiu no STJ, os advogados dele conseguiram anular, travar o inquérito. Por quê? Eles alegaram que a gente não podia ter apreendido os 32 celulares. Agora, imagina uma coisa, você é policial, você chega na hora da operação, você pegou o criminoso, que está procurado. Aí você fala, de quem é esse barco? Não sei. Mas está com você, mas não sei de quem é. Você vai deixar o barco lá? De quem são esses 32 celulares? Não sei também. Ele tinha celular encriptado. E estava na casa o celular. Tudo com ele, tinha celular na caixa, fechado. Só que, Robson, nada da investigação partiu dos celulares. Por que não partiu? Porque nós não conseguimos abrir nenhum dos celulares. Eram celulares super modernos que a polícia ainda não tinha na época expertise para fazer a abertura deles. Fora isso, ele tinha celulares que ele tinha, era encriptado, e era de comunicação via satélite, que a gente não tinha nem know-how para a tecnologia para abrir. Então, nada partiu desses celulares. Só que aí o ministro lá do STJ, na teoria, ele entendeu que, apesar dos 32 celulares não terem participação nenhuma nas investigações, na licitação dos outros crimes de lavagem, ele achou que por a apreensão dele contaminou tudo. O inquérito de lavagem, então, por causa da apreensão dos celulares, que o STJ entendeu que não podiam ter sido apreendidos, melou todo o inquérito. O inquérito foi travado, ele mandou travar o inquérito foi travado. Pra você ver, está até hoje travado. Olha o que aconteceu, quando trava, volta para a primeira instância para começar praticamente do zero. Aí o que acontece? O juiz daqui da primeira instância entendeu que tinha que notificar, intimar todos os investigados. Tinha 23 investigados, só que desses 23 investigados, 3 não existiam. Então até hoje ninguém não conseguiu encontrar todo mundo para eles serem intimados da travamento. Mas da esses investigados seriam quem?
Os investigados que de outros que faziam parte das empresas, os sócios. Ou que tinham o bem no nome. Bem no nome, Os entendeu? laranjas, Para né? vocês terem ideia, uma casa, da casa que ele estava construindo em Angra dos Reis, era de uma manicure do Guarujá. A gente foi ouvir, a moça foi ouvida lá na delegacia. Ela falou assim: essa casa não é minha, eu nunca tive em Angra, não sei onde é. Era uma escritura mesmo que estava no nome da mãe. Nome dela. Eles usaram o nome dela, usaram o nome, entendeu? Outra coisa, o helicóptero. O helicóptero estava em nome de uma empresa chamada, acho que é a Amazônia Ambiental. E aí o que acontece? No telefone, ele tinha um helicóptero do André, tinha um telefone do helicóptero, que era o telefone que ficava no helicóptero para o piloto cuidar das coisas do helicóptero com aquele telefone. A gente pediu autorização judicial para abrir o telefone e tal. O piloto, mediante o advogado também, e a autorização judicial, ele deu a senha. A gente começou a ouvir as conversas. Quando o piloto achou esse helicóptero para o André, ele falou: achei um helicóptero bom, tá em tais condições, tais. O André falou assim: pode comprar. Aí o piloto virou para ele e falou assim: ô chefe, qual empresa nós vamos usar? Você está entendendo? Então já está mostrando que era empresa fria. E aí ele falou: vamos usar a empresa tal para pôr no nome. Então ali várias investigações, e essa Amazônia Ambiental ela também não tinha capacidade fiscal para ter esse helicóptero. Pelas investigações, assim, eles deram de sinal no helicóptero, um exemplo, acho que foram 3 milhões de reais. Um dia antes do pagamento desse helicóptero via TED, entrou esses 3 milhões de reais em dinheiro na empresa, entendeu? Na conta da empresa. E aí, por uma questão estritamente processual, você pega e devolve o patrimônio para o laranja, devolve o helicóptero para a empresa e acaba desse jeito. Não, o pior, você vê, o helicóptero tinha sido incorporado para a Polícia Civil. Era o helicóptero mais novo da Polícia Civil de São Paulo. Estava com o nome. Polícia Civil de São Paulo, ele era usado para transplante de órgãos. Perdemos esse helicóptero, devolvemos pro Laranja. O Laranja, na hora que meu delegado foi entregar, ainda debochou. Falou: nossa, nós pagamos 7 milhões nesse helicóptero, agora estamos vendendo por 10. Eles ainda ganharam 3 milhões, porque o helicóptero valorizou, o dólar tinha valorizado e tal. Então, essas coisas que vão dando banho de água fria na gente. E como é que a gente fala para o cidadão comum ali, né? Você está na sua casa, está ouvindo tudo isso, mas isso é uma questão processual. Como é que a gente explica isso para o cidadão? Eu também não entendo. Eu posso te falar a verdade. É o que eu falo. Com todo o respeito que a gente tem aos tribunais superiores, você pega aqui em São Paulo, tanto a Justiça de Primeira Instância de São Paulo como o TJ de São Paulo, ele é extremamente conservador. Ele segue a lei como tem que ser seguida, como está escrito. Então, você vê, aqui eles não conseguiram nada. Tudo aqui andou como tinha que ser andado. Mas aí sobe no STJ... Aí começa a mudar. Por que muda STJ, STF? Primeiro, lá não são magistrados de carreira. Já muitos são advogados. O cara, às vezes, vem com aqueles resquícios garantistas. Que o cara tem aquela... na faculdade, eu acho que em primeiro lugar é o direito do criminoso. Depois tem muita gente que pensa assim. E aí, infelizmente, a pessoa acaba levando isso para o julgamento, foi o que aconteceu, entendeu? Isso se a gente for pensar só no mundo real, no mundo perfeito, né? Se a gente for pensar de fato que é uma questão judicial, entendimento e ponto final, né? Porque para a população pensa em tudo, né? Pensa em tudo, né? Passa a desacreditar. Desacreditar do Poder Judiciário, né? Não, o que eu penso é o seguinte, né? O que eu falo é o seguinte: tudo bem, falar assim, tem algum erro processual na investigação? Olha, teve essa falha, vocês vão começar de novo, eu dou para vocês 60 dias para fazer tudo de novo, que dá para fazer, o inquérito já estava praticamente pronto, só que mantém tudo preso. Agora, como é que você pega uma casa que a Laranja fala não é minha, essa casa não é minha, não, devolveu para a mulher, liberou para ela. A gente nem sabe o nome de quem está hoje.
E ela queria, o delegado chegou, o Dr. Wagner chegou a comentar com a gente que ela nem queria de volta. Ela falou, não é meu, não é que a gente não, o que a gente fez? A gente, quando é imóvel, o Robson, a gente não consegue, a gente não dá um imóvel físico para a pessoa, igual um carro, uma casa, a gente só dá baixa no bloqueio dele, na restrição, no cartório de registro de imóveis. Então aí a gente não sabe para quem foi. Ele disse que inclusive o imóvel foi todo depredado. Foi. A casa que estava em obra, que ficava no condomínio fechado, não. Essa estava no condomínio fechado, mas a casa que era dele, que estava pronta, que já era pronta, levaram tudo, não sobrou nada. É uma pena. Fora isso que tem esse outro problema, né? Quer dizer, os barcos também só não foram depredados porque o Comodoro do Atlético de Santos, meu amigo de mais de 30 anos, ele aceitou ficar como fiel depositário desses 2 barcos lá. Fez um favor, né? Fez um favor, porque isso dá um custo, um custo grande para a pessoa. Ele ficou com esse barco, tirou o barco da água, embalou, empapelou, ele plastificou e deixou lá. Mas você está entendendo? Senão, esse tempo que fica lá, esse barco, essas coisas lá, elas vão se deteriorando, na hora de vender tem um valor muito ruim. E os barcos tinham sido leiloados, teve que cancelar o leilão. Olha que absurdo, né? E aí, para a cereja do bolo, né, a parte da lavagem já não dá em nada, né, na prática. E aí o André está preso e não... o André saiu antes. Sim, antes, mas eu estou no pacote todo, né? Quer dizer, na parte da lavagem de dinheiro não deu em nada, é que se arrastou por mais tempo. Nesse período aí antes, o André, que estava preso, recebeu uma liminar do Supremo Tribunal Federal e saiu pela porta da frente. Decisão monocrática, saiu pela porta da frente, foi embora. O que é muito impressionante, né, doutor? Aí a minha pergunta é como é que a polícia se sente? Porque o cidadão já se revolta. Então, imagina a polícia depois de uma operação dessa. Então, ele foi solto por uma decisão monocrática, ministro Marco Aurélio Mello. E no mesmo dia, o próprio presidente do Supremo, mas acho que ele era o Fux na época... Era o Fux. Caçou. Instado ali pelo Ministério Público, olha, pelo amor de Deus, olha quem foi solto por uma questão processual, porque ele estava preso há muito tempo sem sentença e tal. E aí caçou, mas virou uma piada, porque ele já tinha fugido, né? Já tinha ido embora. Fábio, a gente que eu falo, a gente decisão judicial, a gente não discute, a gente cumpre. E recorre, quem tem para recorrer, recorre, é isso. É o que eu falei, o André, na carreira da gente, o André é o que ficou mais famoso, mas eu já tive casos muito pior que o André. Você sabe o Galo. O Galo era o Galo, sim, era uma da liderança do tráfico internacional. O Galo estava envolvido nessa conspiração que matou os dois caras lá do GG e Umpaca no Nordeste. O Galo, a minha equipe, nós que prendemos ele também. O Galo, o André estava condenado a 25 anos, foragido a 6. O Galo estava condenado a 65, já em segunda instância, foragido a 9. A gente prendeu ele num jogo Santos e Corinthians, ele estava na tribuna de honra na Vila Belmiro, tudo com nome falso, Diaba 4, tudo tal. Prendemos ele, foi solto em um mês. Mesma coisa, decisão monocrática do STF. O Galo é o Cláudio Ferreira, não é isso? Cláudio Ferreira. Mas ele era melhor ter ficado preso, né? Porque depois ele acabou sendo executado numa briga de facção. Né? Com mais de 70 quilos. Mas você vê como é que essas decisões acabam atrapalhando, né? O Galo, a hora que ele saiu que a gente teve que soltá-lo, ele foi para a fronteira assumir para o PCC, que o PCC naquela época ele tinha se unido com o Comando Vermelho na fronteira, que vocês lembram que eles executaram o Rafá, um careca que foi morto com um tiro de .50? O Galo que assumiu a fronteira por um período para pagar a dívida dele com o PCC, que o PCC acabou gastando com os advogados dele para ele ser solto e tal, acabou, ele ficou lá e de lá ele voltou para o tráfico, para o posto dele que era no tráfico no litoral. E aí onde ele acabou nessa briga, ele foi sendo executado na Zona Leste. Então, pra vocês verem, esse era melhor ter ficado preso, mas então na carreira da gente a gente tem várias decisões assim. É o que eu falo, muitas vezes o magistrado, o juiz não tem culpa, ele faz o que a lei fala. Aí cabe a gente o quê? Às vezes mudar a legislação para que essas pessoas fiquem mais tempo presas. Porque na época também, quando ele foi solto, o André, me lembro que, de fato, né, tecnicamente falando, ele estava preso há mais de um ano sem ter sido denunciado.
E aí ele consegue uma decisão... Não, denunciado ele foi. Não tinha apresentado denúncia. Não, é que parece que não tinham... É que quando fizeram aquele pacote anticrime, colocaram um jabuti que eu acho que isso aí até já foi revogado, se eu não me engano, que a prisão preventiva tinha que ser renovada a cada 90 dias. Sim. Entendeu? E aí acabou que a prisão dele não foi renovada. Não tinha sido renovada, 90 dias. Em tese, a preventiva tem que durar... Eram 91 dias por causa da instrução criminal, era essa a discussão. Não tem como, mas como é que você vai instruir? Uma das prisões do André era naquela operação, se eu não me engano, na Over the Sea ou na Shark. É operação que tem 50 indiciados. Como é que você vai terminar a instrução em 90 dias? E a saída dele da cadeia foi também histórica, né? Eles têm um vídeo dele saindo, passando pela cela, se despedindo. Não, eles enganaram todo mundo. A filha dele postando que estava no avião, como indo buscar o pai no avião, não sei o quê. Aquele voo foi em outro lugar e eles tinham preparado lá em Santos uma super festa para receber o André, quando o André estava vindo para a festa. Tudo para enganar a polícia, tudo isso. Ele acabou indo para o Paraná, para o outro lado, de lá ele sumiu. De carro, né? Na própria saída do presídio ali, ele foi de carro com o advogado dele, de lá acho que ele pegou um helicóptero e sumiu. O senhor acha que ele está no tráfico ainda? Não, claro que tá, não muda, né? O lobo perde o pelo, mas não perde o vício, né? Ele não sai. E outra coisa, eu acho que ele está no Brasil. Eu acho. Muito se fala que ele podia estar na Bolívia, né? Porque a Bolívia acaba virando uma espécie de refúgio, mas tudo bem, principalmente do PCC. Falei, ele precisa estar na operação dele, você está entendendo? Ele tem que estar na operação. Eu acho que ele está ainda. Para mim, é que eu não investigo ele. Se você for ver, os crimes do André, as duas condenações dele eram da Justiça Federal, né? Entendeu? Então não é muito a competência da gente continuar nossas investigações. Aliás, a Polícia Federal continua investigando e tentando capturar. Então, você sabe que o André, se bobear daqui a pouco, vão cair parece que ele só tá... Uma das condenações dele caiu com recurso e ele tá só com uma preventiva e parece que ele tá com uma preventiva da Polícia Federal do Rio de Janeiro. O que é a Polícia Federal do Rio de Janeiro? Ela viu a nossa investigação, eles falaram, esses imóveis estão no Rio de Janeiro, foram comprados no Rio de Janeiro. Como ele era traficante internacional, a competência é nossa, tem razão. Aí o delegado lá, muito diligente, instaurou um inquérito na Polícia Federal e pediu a prisão dele preventiva lá no Rio de Janeiro. Então ele está só com isso. Só que os mesmos advogados ardilosos que conseguiram derrubar tudo no STJ, já entraram lá falando que eles ficaram sabendo dos imóveis pela investigação de São Paulo, que está viciada pela apreensão dos celulares. E já está tentando anular lá também, entendeu? Então é complicado. Vai tentar usar o mesmo artifício para conseguir anular ele também. É complicado. Quer dizer, um cara desse volta a viver como sempre vivia quando foi preso, se escondendo, tomando cuidado, mas cuidando dos negócios. Mas posso falar, esses caras eles vivem na bolha dele, mas igual a gente levantou, o André ia direto para Barra da Tijuca na época, a gente conseguiu mais ou menos ver pelo roteiro dos helicópteros, e ele fazia reunião lá, então... Para quem não conhece, ele acha que ele é empresário. Então, às vezes, ele pode estar num condomínio fechado de luxo, ninguém sabe quem é ele. Nome falso, dizem que ele fez bariátrica, que está magrinho. Você está entendendo? Eu estou falando, cada uma as investigações, cada um quer. Como a gente que prendeu ele, sempre chega alguma coisa para a gente até hoje, né? Então eu queria ter tempo de novo ainda, ou ter algum lugar que eu pudesse ainda me dedicar para a gente pegar ele de volta, até para fechar bem essa história. Mas é o que eu estou falando, se não mudar a legislação, Fábio Robson, aqui do Brasil, é bem complicado. Não é possível um país ter tanto grau de recurso igual aqui. O cara tem que ser condenado em primeira instância, segunda instância, aí ele tem que ser condenado no Estado, ele pode ir para o STJ se tiver alguma... Ele pode ir até para o STF, às vezes o cara tem que ter 5 condenações para ele ficar preso, então se o cara tem um poderio financeiro alto, ele consegue pagar bons advogados para ir até esses últimos recursos, entendeu? Então é muito complicado. E também a lei, aí acho que cabe também ao judiciário, ele precisa viver um pouco mais no mundo real, né? Os juízes falam muito, o que não está nos autos não está no mundo, mas é preciso se aproximar do mundo real, né? Não dá para tratar um cara como o André do Rap na letra da lei exatamente como trata o Zé das Couve. O tamanho do prejuízo que um traficante desse causa, né? Ele
leva toneladas de cocaína para a Europa, né? Um cara milionário, manda matar quem quer matar, quer dizer, o Estado precisa também de mecanismos de tratar de forma mais dura criminosos desse porte, né? Você acha que falta isso também nesse combate? Não, ó, você vê, o São Paulo criaram as varas de combate ao crime organizado, isso ajudou bastante, entendeu? A gente tem os GAECos, né? A Polícia Civil foi implementado o Dr. Rui, afinal, o Dr. Rui, que é um grande amigo que faz muita falta, e ele implementou durante a gestão dele as delegacias de lavagem de dinheiro, porque hoje, para a gente combater os grandes criminosos, principalmente os que ganham dinheiro através do tráfico, tem que ser através da delegacia de lavagem de dinheiro. Não adianta você prender o traficantinho da viela. Se você for lá 5 vezes no dia, prender 5 vaporzinhos vendendo a droga, vai ter 5 caras lá outra vez. Então você tem que pegar o quê? Para onde vai esse dinheiro? Pegar o chefe da organização, quem está realmente levando vantagem com isso. Isso você falou do Dr. Rui, né? Dr. Rui Ferraz, que combateu o crime organizado e que morreu nas mãos do crime organizado agora recentemente, né? Quer dizer, isso também é um sinal, né? Como o senhor falou dele, é um sinal de que isso não pode ser tratado como brincadeira mais, né? Pode, eu posso falar. Eu falei para você, eu sou delegado há 33 anos, 33 anos e meio. Desses 33 anos e meio, eu fiquei 20 anos praticamente combatendo o crime organizado. O Robson acompanhou hoje vai fazer 20 anos agora, dia 23 de dezembro, eu prendi o Robinho Pinga. O Robinho Pinga era o cara mais procurado do Brasil. Ele que fundou o 3º Comando Puro do Rio de Janeiro. Ele era o líder supremo do 3º Comando Puro. Esse cara, a gente prendeu ele. Naquela época, você vê, eles já estavam se estruturando de tal forma. E aqui em São Paulo a gente nunca viu o que aconteceu agora nesses últimos anos. Nós tivemos aquele assassinato no aeroporto. Aquilo é uma afronta. Afronta do Gritzbach, né? Uma afronta do PCC. Para o Estado Democrático de Direito, para o Estado de toda forma. O cara, você pega um tenente da PM com 2 PMs, atravessa o município de Osasco, de São Paulo, vão em Guarulhos às 4 horas da tarde, executa o delator lá, o criminoso, na verdade criminoso. E um coitado de um motorista de Uber. Aí depois a gente pega na Praia Grande, plena 18 horas da tarde, dia de semana, a executar um ex-delegado geral do jeito que foi executado. Então a gente está percebendo que, principalmente aqui no estado de São Paulo, o crime organizado nunca pôs as garras igual ele pôs agora nesses últimos anos aqui. Então alguma coisa está muito errada no combate ao crime organizado. E se a gente fizer um paralelo ao nosso tema aqui, o André do Rap, esse tipo de situação, a história do André do Rap, passa por isso, porque esse tipo de impunidade alimenta e faz o crime organizado vai ficar deixando desse tamanho. Eles vão perder o medo, você está entendendo? Porque o cara vai, não acontece, vai. Então essa possibilidade de endurecimento de pena, você não acha que não é esse o caminho só? Robson, eu acho a pena brasileira boa. Vamos supor, você comete um assalto, você é um cara que nunca teve crime, você está passando uma dificuldade ou tem cabeça fraca, você vai e faz um assalto no ponto de ônibus, você é condenado aí, o juiz te dá a pena, geralmente é meio tabelada, um roubo aí a primeira vez, o cara vai te dar um exemplo, sei lá, 5 anos e 2 meses de cadeia, você vai ser condenado a 4 anos e 9 meses e tal. Pô, primeira vez, o cara nunca cometeu um crime, todo mundo merece uma segunda chance na vida. Pô, tá válido. Só que você não vai ficar 4 ou 9 meses, você vai ficar 1 ano, entendeu? 1 ano e você vai ficar 1/6 da pena. Isso é absurdo. Não, aí o cara, depois de 1/6, depois de 11 meses, ele tem direito à progressão de regime. Só que às vezes não tem vaga no regime semiaberto. Aí, como ele não. Aí ele tem que ir para o aberto, você está entendendo? Então, isso que eu acho errado. Eu acho que para melhorar aqui, para começar, tinha que mudar, acabar com progressão de regime. Mas não tanta. Em vez de ser com 1/6 da pena, faz com 5/6, alguma coisa nesse sentido, o cara poder sair. Outra coisa, acabar com esse tanto de recurso. Não é possível ter tanto recurso assim. Que o cara acabando, quem tem um poder aquisitivo alto, o cara não é condenado. O cara fica recorrendo. Entendeu? A impunidade então, alimenta isso. Isso tem que mudar. Entendeu? Isso aí a gente tem que mudar. Uma coisa que acontece muito hoje nas audiências de custódia, o cara sai sem ser citado. Aí, geralmente, ele dá, quando é preso, para a polícia um endereço falso ou um local de difícil localização, interior de comunidade, lugar que não tem endereço bem delimitado.
Aí o delegado daqui, ou a PM daqui 2 meses, prende ele de novo. Ele vai ser preso outra vez, sai de novo na custódia. Você vai ver, ele não começou a ter ele não tem um processo ainda. Aconteceu, da minha equipe, a gente prendeu o mesmo cara durante 6 meses, 5 vezes ele ser preso. E o cara não tem um processo ativo. Tudo está guardando ele ser citado. Só que toda vez ele sai na custódia e nunca é citado. Isso aí tinha que mudar a lei. Por uma lei lá, fica obrigado ao juiz, antes de soltar um custodiado, que se verifique se existem citações pendentes. Faz isso para você ver. Pronto. Cara, tem 5 citações, já cita ele nas 5, aí deixa ele preso. Para esses processos começarem. Então eu estou falando, isso vai gerando impunidade. Tá entendendo? Esse cara que eu estou falando era um furtador de celular. Agora, imagina, para o cara ter sido preso 5 vezes em 6 meses, ele furtou 50 celulares. Né? E aí ele nunca ficou preso e nunca tinha usado violência. Mas vai que um dia a vítima reage, ele vai e usa a violência e mata a pessoa. Então começou. E se a legislação ela acaba sendo favorável a um furtador de celular, imagina para um traficante como o André do Rap. Quer dizer, esse ciclo, ele é um ciclo vicioso, né? Isso vai se alimentando. Sabe o que está acontecendo, Fábio? E os bandidos, como eles têm um poder aquisitivo alto, eles estão contratando grandes advogados e eles estão se aproveitando das brechas da lei. Quando eu era diretor da HPP, me pediram para eu dar uma palestra para os oficiais da PM no Barro Branco, que estavam se formando, para todas as turmas. E eu falei, sabe o quê? De cadeia de custódia. Cadeia de custódia é um negócio que ninguém liga muito. Pelo menos antigamente ligava. Hoje eles estão quebrando condenação por causa de cadeia de custódia. Vamos explicar a cadeia de custódia. A cadeia de custódia é o seguinte, quando você prende uma pessoa, vamos supor, eu prendi você. Se eu não tiver um cuidado específico que eu aprendo com você, já fazer a custódia daquela pessoa, eu aprendi seu celular com o Fábio. Na mesma hora eu lacro esse celular, eu não manuseio ele sem autorização judicial, eu cumpro todos os preceitos legais naquela apreensão daquele objeto. Aí, o que tiver nele vai poder ser usado como prova, certinho. Se eu faço alguma coisa errada, vamos supor, se na hora eu pego você, igual a gente fazia antigamente, método iraquiano, com a senha, não vai dar, punha no seu rosto, abriu. Aí pegava aqui, olhava o celular, levantava lá que você tinha 10 crimes de fazer. Isso hoje em dia acabou. Não dá mais. A polícia, cada vez, ela tem que trabalhar mais dentro da legalidade, porque o que eu estou falando, do outro lado, está se especializando cada vez mais para pegar falhas e pegar algum erro na prisão, alguma coisa que ficou mal costurada para depois soltar o cara lá na frente. Quer dizer, advogado nenhum defende a tese de negativa de autoria, não existe isso. Tem também, tem sim, mas tem caso que não tem o que o cara não deve defender, né? Ele tenta melhorar alguma coisa, mas esse tipo de criminoso não, ele fica pegando alguém que pegue alguma coisa. E um cara como o André do Rap tem dinheiro para contratar as melhores bancas. Então, o do André, além dele ter dinheiro o que aconteceu do André do Rap? Pelo que a gente ficou sabendo, o ministro Marco Aurélio, ele é um cara, eu tenho um imenso respeito por ele. Eu conheço ele pessoalmente, admiro ele, gosto das posições dele. Eu acho que ele é um cara garantista. Você sabe disso. Ele tem aquele princípio dele, não muda. Ele acha que tem que soltar. O que fizeram? A tramóia que a gente ficou sabendo depois. Parece que o STF até mudou isso aí. Porque hoje em dia é assim, tem um processo X. Quando entra no distribuidor alguma coisa para aquele processo, caiu com determinado juiz, ministro, desembargador, fica vinculado àquele ministro, desembargador o resto da vida. Ele é prevento. O André não tinha isso, parece no Supremo. E na operação que o André estava, parece que tinha mais, se eu não me engano, uns 25 réus. O que os caras começaram a fazer? Entrar cada hora com um pedido em nome de cada um réu. E a coisa foi andando, até que chegou uma hora, não estava um prevento, ficou rodando, caiu no ministro Marco Aurélio. Aí o cara chegou com Ele sabe o perfil do ministro, que é um cara que é super garantista. Ele fala, se entrar lá, a minha tese vai vingar. E vai. É a mesma coisa que aconteceu no STJ. O STJ tem um ministro lá que ele é super garantista. Ele tem essas teorias que se não for preso, que é tudo em prol do criminoso, que não sei o quê, papapá, que a polícia tem que ser fundamentada. Conseguiu cair com ele. Então, são as artimanhas.
Doutor Fábio, queria agradecer a presença, a gente chegou ao fim, a presença do Robson, acho que a gente tem aqui esse episódio aqui mostra em detalhes o que é um grande traficante, mas que tem o trabalho da polícia, mas que o Estado precisa ter um trabalho que seja contínuo, né? Na esfera judicial, isso precisa funcionar. A polícia é só a ponta de lança, Fábio. Se não se unir todo mundo, não consegue. Tá? É isso aí. A gente fica por aqui, semana que vem a gente volta. Tchau.